Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, com a sua família neste momento. Nós iniciamos agora esta live na página da Igreja Presbiteriana do Brasil de Pontes Lacerda, na página da igreja, no Facebook, com o intuito de compartilhar uma porção da Palavra de Deus com você e com a sua família neste momento. E desde já nós agradecemos o privilégio de ter você nos acompanhando as postagens da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Pontes Lacerda. Nós agradecemos o fato de você também compartilhar as postagens que nós postamos. E desde já eu peço também aos membros da igreja, àqueles que nos acompanham, que você poste, compartilhe desta mensagem, deste link, para assim propagarmos, semearmos a boa semente, a semente da palavra de Deus. Nós não podemos ainda nos reunir comunitariamente, mas nós podemos sim continuar compartilhando da palavra de Deus, e é isso que nós fazemos. E iniciando este momento de reflexão da palavra de Deus, o Salmo de número 139, o Salmo de Davi, onde ele fala a respeito da onisciência e da onipotência de Deus, ou seja, Deus sendo conhecedor, sabedor de todas as coisas, e Deus sendo também onipotente, aquele que tem todo o poder. No Salmo 139, a partir do verso 13, nos diz assim o salmista: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Que bênção a palavra de Deus, a qual nós podemos descansar neste cuidado de Deus, neste conhecimento que Deus tem a respeito das nossas vidas, a respeito das nossas necessidades. Nele nós podemos descansar e nele, confiando nele, nós podemos prosseguir pela fé neste Deus que nos conhece, pela fé neste Deus que nos formou, como diz o salmista aqui, de forma assombrosamente. Tu me formaste, de modo maravilhoso me formaste. Neste Deus nós podemos descansar e seguir caminhando pela fé neste Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar com este cântico maravilhoso que diz: pela fé. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou
Senhor nosso Deus, eterno, bendito e soberano Pai, pela fé é que nós vivemos, pela fé é que nós somos guiados, pela fé é que nós prosseguimos em nossa caminhada, Pai. Por isso nós rogamos ao Senhor, a cada dia que passa, aumenta a nossa fé, Pai. Que a nossa fé seja uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé também racional, uma fé, meu Deus amado, os nossos olhos não estão voltados somente para as circunstâncias, mas sim para o Senhor, o Deus onisciente, aquele que sabe todas as coisas, o Deus onipresente, aquele que está conosco, aquele que está no meio da sua igreja, o Deus onipotente, aquele que tem todo o poder que há no céu e também na face da terra, Pai. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome e rogamos, Deus, aumenta a nossa fé, guia-nos pela fé, que possamos viver, Pai amado, e enxergar com os olhos da fé, com os olhos, meu Deus amado, confiantes, convictos do cumprimento das Suas promessas, da Sua palavra, dos preceitos eternos e poderosos do Senhor, Pai. Também te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que agora, ó Deus, nós tenhamos o entendimento e a compreensão da Tua palavra que será lida, que será explanada, que o Senhor nos dê a graça de entendermos aquilo que o Senhor tem para nós, a mensagem do Senhor para as nossas vidas e para todos aqueles que estão nos acompanhando e recebendo esta mensagem neste momento, Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos vivendo hoje, em virtude desta era tecnológica, a época da informação. As coisas acontecem do outro lado do mundo e praticamente de maneira instantânea nós já somos informados, onde quer que nós estejamos, pois nós recebemos as notícias praticamente no momento em que acontecem, nos nossos telefones, nos nossos smartphones. É uma vantagem muito grande, é uma bênção muito grande esta possibilidade de recebermos informações, de termos aí acesso às informações. Só que, em virtude do contexto particular que nós estamos vivendo, nós somos todos os dias bombardeados com várias informações, vários tipos de informações. Talvez haja até um excesso de informações. E muitas dessas informações são catastróficas, são simplesmente desesperadoras. Em contrapartida, outras já são um pouco mais esperançosas. Mas são tantas informações que nós ficamos muitas vezes sem saber em quem acreditar, sem saber em quem nós vamos, qual tipo de informação nós vamos acolher. Então, nos cabe o quê? Descansar em Deus, no cuidado de Deus. Mas uma coisa nós não podemos negar. De vez em quando, nós recebemos algumas notícias as quais nós não queríamos receber, porque são notícias ruins, são notícias que trazem tristeza, são notícias que trazem dor, tristeza e preocupação. E o que nós devemos fazer quando nós somos bombardeados com notícias ruins, más? A palavra de Deus nos ensina. Vamos à palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Um texto muito conhecido, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Nos diz assim o texto sagrado: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar.
Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Amém. O texto nos fala a respeito do drama vivido por um homem. Este homem se chama Jairo. A família de Jairo vivia um drama familiar. A família de Jairo estava passando por um momento, podemos dizer, desesperador. Quem era Jairo? O texto nos mostra que Jairo era um homem importante. Ele era um líder religioso da sua época, o líder da sinagoga. A sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para adorar a Deus. Ele era um líder religioso, alguém de proeminência, alguém de importância no contexto religioso. Mas este homem, líder religioso, este homem estava vivendo um drama familiar. A sua filha estava doente, e o texto nos dá a entender que a enfermidade que esta menina estava sofrendo era uma enfermidade tal que ela já estava à beira da morte. Alguns comentaristas dizem que quando ele sai, ela já havia morrido. Mas este homem, no desespero, este homem buscando recursos para salvar a sua filha, aquilo que todos nós pais fazemos pelos nossos filhos, mesmo que eles não entendam a nossa preocupação, o nosso amor, o nosso cuidado para com eles, mas este homem demonstra aqui o seu amor pela sua filha, e ele vai até Jesus, reconhecendo que Jesus é o único que poderia auxiliá-lo, ajudar, trazer a cura para sua filha naquele momento. E este homem, um líder religioso, ele vai até Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Ou seja, este ato de se prostrar diante de Jesus demonstra que ele reconhecia quem era Jesus. Demonstra que ele reconhecia que Cristo não era como os líderes daqueles dias, não era como ele, como os líderes religiosos, mas Cristo era diferente de todos os outros. E ele vai até Jesus, ele se prostra diante de Jesus e fala a Jesus a respeito da sua filha e pede que o mestre o acompanhasse até a sua casa para que ele pudesse curar a sua filha. E Jesus
vai com ele até a sua casa. Jesus, e neste percurso, juntamente com Jairo, até a casa de Jairo, diz o texto que uma multidão afluía junto com eles, uma multidão estava junto de Jesus, acompanhando Jesus, mas de repente, no meio desta multidão, acontece algo inusitado. Jesus para e Jesus faz uma pergunta: quem me tocou? E os discípulos até chamam a atenção do mestre: Senhor, uma multidão o acompanha, uma multidão o cerca, e o Senhor pergunta quem lhe tocou? Mas Jesus fez essa pergunta porque ali foi um toque diferente. Foi um toque também de fé. Foi um toque motivado não pela curiosidade, não para saber o que iria acontecer, mas ali foi um toque motivado pela fé. O toque de uma mulher que há 12 anos sofria também de um terrível mal, ela sofria de um fluxo de sangue, ela já havia gastado todos os seus recursos e não havia solucionado o seu problema. E o último recurso que ela tinha também era procurar Jesus. E ela faz isso, ela vai até Jesus e ela em Jesus, porque ela tem com ela mesma que se eu apenas tocar em suas vestes, eu poderei ficar curada. E ela toca em Jesus e imediatamente ela é curada. E aí quando Jesus pergunta, quem me tocou? E aí ela humildemente se coloca diante do Senhor e ele diz, filha, vai, a tua fé te salvou. E aquela mulher, depois de 12 anos, ela foi curada. Mas agora imagina Jairo, diante de tudo isso. Talvez quando ele encontra Jesus, se prostra diante de Jesus e pede que Jesus vá até a sua casa e Jesus vai com ele, com toda certeza naquele momento deve ter brotado esperança em seu coração. Mas aí, durante o percurso, quando há este acontecimento com esta mulher, Jesus para conversar com esta mulher. Imagina Jairo, aquela preocupação, aquela pressa para que Jesus chegue até a sua casa, mas Jesus para atender a necessidade daquela mulher. Eu creio que com toda certeza ele deve ter ficado ainda mais preocupado e talvez aborrecido por aquela demora. E aí o que acontece? Quando Jesus está falando com a mulher que acabara de ser curada, alguns da casa de Jairo chegam diante dele e falam, olha, não adianta mais levar Jesus à sua casa, porque não tem mais o que fazer. A sua filha acabou de morrer. Não precisa mais incomodar o mestre. Aqueles chegaram com a pior de todas as notícias. Não há mais o que fazer. Não há mais recurso. A sua filha acabou de morrer. Que tragédia, que dor, que tristeza, com toda certeza deve ter abatido, tomado conta do coração daquele líder religioso naquele momento. E diante de uma notícia tão trágica como essa, diante de uma notícia tão má, tão ruim como essa, o que fazer? A fé em Jesus. A fé em Jesus nos ensina a superar as más notícias. De que forma? E eu quero compartilhar neste momento pelo menos 3 razões, 3 motivos pelos quais a fé em Jesus nos ajuda a superar as más notícias. Primeiro, a fé em Jesus nos ajuda a superar as más notícias. Por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus se importa com o nosso sofrimento. A fé em Jesus nos ajuda a superar as más notícias porque Jesus se importa conosco. Jesus se importa com a nossa dor. Jesus se importa com os nossos problemas. Jesus se importa com a nossa vida. Talvez você se sinta neste momento sozinho, pensando que ninguém se importa com você, que ninguém se preocupa com você, e ainda mais neste momento de distanciamento social, às vezes alguns se sentem assim, de fato, sozinhos, isolados, até mesmo dentro da sua própria casa, no seio da sua família,
mas Jesus se importa com você. Jesus se importa comigo. Jesus se importa conosco. Jesus se importa com o nosso sofrimento. Jesus se importa com o sofrimento do homem. Nós vemos isso no versículo 36, aqui do texto do Evangelho de Marcos, versículo 36, continuando a leitura deste texto, diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, sem dar atenção àquelas palavras, quais palavras? Do versículo anterior, quando alguns da casa do chefe da sinagoga disseram: olha, tua filha já morreu, não tem mais o que fazer, não precisa importunar mais o Mestre Jesus, não tem o que fazer. E aí Jesus diz para ele: não temas, crê somente. E Jesus diz essas palavras porque Jesus não estava preocupado com as circunstâncias. Jesus não estava olhando naquele momento para a circunstância, e a circunstância ali era terrível, a circunstância ali era de luto. Não existe nada mais doloroso e cruel do que o luto, mas Jesus não estava dando atenção para as circunstâncias, Jesus estava dando atenção ao sofrimento de Jairo. O coração de Jesus estava naquele momento movido de compaixão pelo chefe da sinagoga. Esta é a primeira lição que nós aprendemos aqui neste texto. Quando as más notícias chegarem, quando as más notícias chegam, nós podemos ter a certeza de que Jesus está conosco e Ele se importa com o nosso sofrimento. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco e Jesus se importa com a nossa dor. Jesus se importa com o nosso sofrimento. Jesus se importa com as nossas necessidades. Jesus se importa com a nossa vida. A mesma palavra dada por Jesus a Jairo é a palavra de Jesus a todos nós quando nós recebermos também más notícias. Deus queira que não, mas se porventura recebermos más notícias, que nós venhamos a tomar posse desta palavra de Jesus dada a Jairo. Ou seja, não temas, crê somente. Não tenha medo, tenha fé. Não seja dominado pelo medo, mas tenha fé. Tenha fé no Cristo, no Filho de Deus, naquele que venceu a morte, naquele que hoje está assentado à destra de Deus Pai e tem todo o poder na palma das suas mãos. Não tema, crê somente. A fé em Jesus nos ajuda a superar as más notícias. Segundo lugar, porque Jesus renova a esperança de dias melhores. Às vezes nós nos sentimos sem esperança. Às vezes, diante do contexto que nós estamos inseridos, nós perdemos a esperança. Nós perdemos a esperança de dias melhores. Nós perdemos a esperança de uma realidade melhor. Nós perdemos a esperança de uma vida melhor. Mas a fé em Jesus, ela renova, ela traz de volta, ela fortalece, ela nos dá esta esperança de dias melhores. Versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Parece um absurdo o que Jesus está dizendo aqui neste momento, porque eles já estavam de luto, eles já estavam velando aquela criança que havia falecido, mas Jesus chega e pergunta: por que do choro? Por que do desespero? Por que do alvoroço?
A criança não está morta, a criança simplesmente dorme. Parece um absurdo, mas não era um absurdo. Porque Jesus estava naquele momento com estas palavras. Jesus estava dando uma palavra de esperança para o coração daquelas pessoas que estavam sofrendo. A realidade daquele momento era difícil. A realidade daquele momento era de dor. A realidade daquele momento era de luto. Mas não existe uma realidade, por pior que seja, que subsista às palavras de esperança daquele que tem todo o poder que há no céu e na terra. Não existe notícia trágica, dolorosa, que resista, que subsista diante das palavras de esperança dadas por Jesus Cristo. Sempre haverá uma palavra de esperança nos lábios de Jesus. Por isso que ele nos convida, uma maravilhosa, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos neste momento estão sentindo cansados e sobrecarregados diante das adversidades da vida? Cansados e sobrecarregados diante dos fardos da vida. Cansados e sobrecarregados diante das lutas, diante dos problemas, diante das más notícias que nós recebemos de manhã, à tarde e à noite. Mas Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus renova a esperança de dias melhores. Onde está a nossa esperança de dias melhores? Na economia, ela é importante. Na saúde, ela é importante. No trabalho, ele é importante. Nos recursos materiais, eles são importantes. Mas o único que pode nos trazer alívio, o único que pode nos trazer descanso, conforto, paz e segurança é Jesus. Então é nele que nós devemos esperar, é nele que nós devemos confiar. E nas suas palavras, que mesmo aqui que parecia um absurdo, mas são palavras que trazem esperança. E em terceiro lugar, a fé em Jesus nos ajuda a superarmos as más notícias. Em terceiro lugar, porque os planos de Jesus são infinitamente melhores do que os nossos planos. Os planos de Jesus são melhores do que os nossos. Aqui no versículo 40, quando Jesus disse que a criança não estava morta, mas apenas dormia, no verso 40, e riam-se dele. As pessoas riram de Jesus, as pessoas caçoaram de Jesus, as pessoas fizeram chacota daquilo que Jesus tinha acabado de dizer. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Os planos de Jesus são melhores do que os nossos. Qual era o plano inicial de Jairo, quando ele sai desesperadamente da sua casa e procura Jesus? O plano de Jairo era que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha daquela enfermidade. E durante o percurso, Jairo recebe a notícia que a sua filha já estava morta. Mas o plano de Jesus era outro. O plano de Jesus era diferente.
O plano de Jesus era melhor. O plano de Jesus não era a cura da enfermidade, mas a ressurreição da filha de Jairo, para demonstrar o seu poder, que ele era de fato o Filho de Deus. Talvez o nosso momento atual seja doloroso por causa das más notícias que nós recebemos. Talvez o nosso momento atual seja doloroso em virtude das frustrações, das decepções, dos relacionamentos rompidos, dos planos que foram frustrados, doloroso em virtude talvez do fracasso que nós estejamos experimentando, mas o plano de Jesus é infinitamente melhor do que o nosso. Aquilo que Jesus tem para nós é melhor e maior do que aquilo que nós imaginamos. Jesus tem um propósito muito maior. No Evangelho de João, capítulo 10, versos 10 e 11, o próprio Cristo diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Talvez nós queremos uma vida isenta das dificuldades, dos problemas e das más notícias, mas o que Jesus tem para nós é algo infinitamente maior. Jesus tem vida, mas é vida em abundância, é uma vida de qualidade, é uma vida de intimidade com Ele, é uma vida de proximidade com Deus, é uma vida debaixo do seu cuidado. Mesmo que a realidade hoje talvez seja de dor, de preocupação, de tristeza, de fracasso, de pandemia, de distanciamento social, mas os planos de Jesus são melhores do que os nossos. Aquilo que Jesus tem para nós é muito melhor daquilo que nós queremos ou imaginamos. Jairo queria apenas a cura da enfermidade física da sua filha, e Jesus trouxe muito mais. Jesus ressuscita ela dos mortos. Em nossos dias, que nós somos aí bombardeados com as mais variadas notícias, e a maioria das notícias são más, a maioria das notícias são catastróficas, porque má notícia é o que vende jornais, é o que dá audiência nesses dias de más notícias, nesses dias de caos, nós estamos vivendo literalmente pela fé. E o que é fé? Hebreus 11:1 nos fala o que é fé. Certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Certeza daquilo que nós esperamos. O quê? O cumprimento das promessas de Deus. Convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos, mas nós cremos, porque Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. E a fé é importante. E onde está a importância da fé? A fé racional, a fé bíblica, a fé no Deus que nos deu a razão e a inteligência. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Deus abençoa aqueles que o buscam. A fé, meus queridos irmãos, não é para mudar a Deus. A fé não é para mudar a vontade de Deus. A fé não é para mudar o propósito de Deus. A fé não é para mudar as pessoas ao nosso redor. A fé, ela é importante também, mas não para mudar as circunstâncias que nos cercam. A fé, ela é importante para mudar a nossa vida. A fé é importante para mudar a nossa vida. Portanto, use a sua fé para mudar a sua vida.
Use a sua fé para mudar a sua vida e superar as más notícias que têm lhe causado dor, sofrimento, angústia e desespero. Aos pés da cruz, o que nós vemos aos pés da cruz? Nós vemos os pés, o lado de Jesus, todos destilando fluxos vermelhos do seu precioso sangue. E o sangue de Jesus é um sangue extremamente precioso. E um dos motivos da preciosidade deste sangue de Jesus está no poder que este sangue tem de superação. E aí, quando nós observamos a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, quando a igreja está enfrentando uma terrível perseguição, quando parece que a igreja não vai conseguir vencer, os seus líderes estão sendo mortos, João está exilado na ilha de Patmos, tudo em virtude da fé, ele tem uma visão. E nesta visão, dada a ele, lá em Apocalipse 12, 11 está escrito, quando ele enxerga a igreja, está escrito, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ele vê a igreja vitoriosa, ele vê a igreja vencedora, ele vê a igreja triunfante e está escrito, venceram, a igreja venceu, o povo de Deus venceu, o povo que teme a Deus, que serve a Deus, que anda com Deus, é um povo vitorioso, é isso que o texto nos mostra. E como eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro. Impossível vencer de outra forma. Por isso, eu finalizo dizendo, aqueles que lutam confiantes no precioso sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário, lutam com uma arma preciosa que não conhece e nem pode conhecer derrota. O pecado morre em sua presença. A morte deixa de ser morte e os portões do céu são abertos mediante o sangue de Jesus. Mesmo que nós estejamos sendo aí bombardeados por más notícias, mesmo que você esteja vivendo hoje uma realidade difícil, eu quero dizer para você, o desafio para todos nós devemos seguir em frente. Nós devemos seguir marchando, conquistando, confiantes no poder que há no precioso sangue de Cristo. Este sangue que nos lava, nos redime e este sangue que nos conduz à vitória. Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus amado, por nos mostrar nessa noite a importância da fé. A fé no Senhor Jesus, que nos ajuda a superarmos as más notícias. E por quê? Porque nós vimos que Jesus se importa conosco. Oh Deus, muito obrigado por saber que mesmo o Senhor Jesus, sendo tão puro, tão poderoso, ainda se importa comigo, ainda se importa conosco, se importa com o nosso sofrimento, se importa com a nossa dor. Isso nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos esquecidos, não estamos largados à sorte, porque Cristo se importa conosco. Jesus renova a nossa esperança de dias melhores. Talvez o contexto hoje seja obscuro, talvez o contexto seja de adversidade, talvez diante dos nossos olhos não conseguimos enxergar uma saída, e nós ficamos preocupados e desesperançosos.
Mas a fé em Jesus nos faz termos a esperança de dias melhores renovadas. A fé em Jesus nos faz superarmos as más notícias também, porque os planos de Jesus são melhores do que os nossos. Aquilo que o Senhor tem para nós é infinitamente melhor e maior do que aquilo que nós pensamos ou que nós almejamos. Muito obrigado, Pai. Mesmo em meio às más notícias, mesmo em meio a contexto de adversidade, obrigado, Pai. Obrigado pela esperança que o Senhor acende em nossos corações. Obrigado pela certeza que o Senhor nos dá de dias melhores. Obrigado, Pai, porque no sangue do Senhor Jesus, confiando no poder restaurador, no poder de superação que há no sangue de Cristo, nós podemos marchar confiantes, convictos da vitória que está no sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai. Abençoe cada lar, abençoe cada família, e que o Senhor renove a fé, a esperança, a certeza de dias melhores. Que o Senhor renove a alegria, a motivação e a disposição, e que cada um tenha certeza, Pai amado, de que os planos do Senhor são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Que o Senhor abençoe, Pai. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, abençoe a nossa nação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado da sua audiência, muito obrigado o fato de saber que você está nos acompanhando, que você continue acompanhando a página da Igreja Presbiteriana do Brasil de Pontes Lacerda, as lives que nós postamos, que você nos ajude também no programa que nós temos na Rádio Conte todo domingo, o programa Semeando a Palavra de Deus. Nos ajude na semeadura desta palavra tão importante que é a Palavra de Deus. Ore por nós, ore conosco, compartilhe o link desta mensagem, compartilhe no seu grupo de contatos, compartilhe com a sua família, compartilhe com os seus amigos, compartilhe a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, conforme nós vimos aqui, nos mostra que há esperança, nos mostra que aquilo que Deus tem para nós é infinitamente maior e melhor do que tudo aquilo que nós almejamos, aquilo que nós planejamos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe, que o amor do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e todo o conforto, a consolação e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.